Então, pessoal, vamos lá? Vamos dar continuidade à nossa matéria hidráulica e pneumática, tá? Eu não estou com o áudio como eu gostaria, porque eu tive um problema no meu computador, estou tendo que gravar separado o áudio para depois poder sincronizar, então não está com a qualidade ideal para vocês, mas eu creio que vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor a matéria e somar junto com a apostila, com os vídeos, né, que eu estou disponibilizando para vocês aí. Semana passada nós fizemos a introdução, entendemos o que é um processo de automação, certo? E como que pode ser então uma automação pneumática ou uma automação hidráulica. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a automação pneumática para começar a estudar a fundo, certo? Então nós vamos estudar automação por meio de ar comprimido. Só que o ar comprimido, obviamente que ele não está disponível já na forma para ser usado, né? Vamos dizer assim, você não vai encontrá-lo na natureza, ar comprimido para você usar em processo de automatização. Então a gente tem que começar com o quê? Com esse camarada aqui, ó, fonte de ar comprimido. O que é uma fonte de ar comprimido? É todo o processo desde a unidade de produção do ar comprimido, a preparação do ar comprimido, rede de distribuição, né, o seu condicionamento, é toda a preparação desde a produção até chegar ao ponto de poder usar. Imagina da seguinte forma, se você pegar hoje, né, lá o pit stop, como a gente usou na aula passada, um pit stop da Fórmula 1, quando o carro para ali, né, quando o carro para no pit stop para trocar o pneu, para trocar as rodas, que o mecânico vai tirar os parafusos com aquela pistola pneumática. Ali, quando ele aperta o gatilho, ele já está usando o ar comprimido, mas o ar comprimido, para ser usado, ele passou antes por uma série de etapas. Desde a produção, depois ele foi preparado, depois ele passou por uma rede de distribuição. Então, o que a gente vai ver agora? O que precisa ser feito para você ter esse ar comprimido para ser usado, certo? Então, nós vamos ver o processo desde o início, da produção do ar comprimido, tá? Uma unidade de produção tem várias partes, vários equipamentos. Por exemplo, compressor, resfriador intermediário, resfriador posterior, separador de condensado, reservatório, tudo isso pertence à unidade de produção. Então, a unidade de produção não é só um equipamento ou uma máquina, por exemplo. Não, você vai ter vários componentes que formam essa unidade que vai produzir o ar comprimido, certo? Nós vamos começar da onde? Nós vamos começar dos compressores, que é quem vai pegar o ar atmosférico e produzir o ar comprimido. Transformar o ar atmosférico em ar comprimido. Então, o que é um compressor? Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Então entenda o seguinte, compressor é um equipamento que tem como finalidade fazer o quê? Compressor são fontes de vazão. Então a função do compressor é pegar o ar atmosférico e aumentar o quê? A vazão dele e não a pressão, certo? Sendo que muitas vezes, na verdade, na totalidade dos casos, quando você quer aumentar a vazão, esses compressores acabam precisando fazer o quê? Elevar a pressão, certo? Então um compressor tem como finalidade pegar o ar atmosférico e aumentar a vazão, tá? A vazão desse ar atmosférico e, para fazer isso, ele acaba aumentando também a pressão desse ar atmosférico. É só você imaginar um exemplo simples. Se você pegar uma mangueira aí no seu quintal,
tá? Uma mangueira dessas usadas, por exemplo, para encher o pneu de uma bicicleta, né? Tem lá aquele bico, tudo certinho. Se você pegar o ar que está dentro dessa mangueira, na forma estática, ele está passando por dentro dessa mangueira, se movimentando ali dentro, mas com uma vazão muito baixa. Você não tem um ar comprimido ali. Você sequer pode usar esse ar para encher o pneu da sua bicicleta. O que você vai precisar? Você vai precisar de um sistema que pegue esse ar e faça o quê? Aumente a vazão dele através dessa mangueira, dessa tubulação. Aí sim você vai conseguir injetá-lo dentro do pneu da sua bicicleta. Vocês estão entendendo como que é simples o funcionamento do compressor? Ele vai pegar o ar atmosférico com baixa pressão e baixa vazão e transformá-lo em um ar comprimido, tá? Vamos fazer o seguinte para você entender bem o que é um compressor. Vamos olhar para essa classificação aqui, ó, e nós vamos perceber que os compressores podem ser divididos em deslocamento positivo e deslocamento dinâmico, certo? Tem vários tipos de compressores com deslocamento positivo e vários tipos com deslocamento dinâmico. Eu vou te explicar primeiro esse camarada aqui, ó, compressores do tipo deslocamento positivo, que tem mais de um, tá? Nós vamos vir nesses compressores e entender o que é um deslocamento positivo primeiro. Deixa eu te mostrar nesses compressores, tá? Deslocamento positivo é aquele compressor que se baseia fundamentalmente na redução de volume. Quando uma certa pressão é atingida, provoca a descarga do ar comprimido. Então, o princípio de funcionamento de um compressor de deslocamento positivo, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o ar atmosférico e para gerar o ar comprimido, ele vai fazer o que com esse ar atmosférico? Reduzir volume. Já o dinâmico é diferente, mas vamos começar com ele. Vamos começar com o deslocamento positivo. Aí você vai entender o funcionamento de um compressor através do mais comum, que é o quê? Que é o compressor tipo pistão. Esse é o mais comum. Quando você vê um pintor, por exemplo, usando aquela pistola para pintar um carro, né, para fazer uma pintura, tem aquele compressorzinho pequeno, ali é um compressor de deslocamento positivo tipo pistão. Ele vai fazer o quê? Pegar o ar atmosférico, reduzir o volume para gerar ar comprimido, tá? Vamos entender aqui, ó. Olha aqui, ó, um compressor, aqui é uma imagem que vai se repetindo, né? São etapas. Então olha só para essazinha primeira que eu estou passando o mouse aqui, ó. Isso daqui é exatamente a parte, aqui é o cabeçote, tá? De um compressor de deslocamento positivo do tipo pistão. O que esse camarada faz? Aqui nós temos o cabeçote, tá? Aqui nós temos a camisa, aonde dentro está o cabeçote aqui do pistão, certo? Então, você tá, na verdade aqui, desculpa que eu comecei, eu acho um pouco acelerado. Aqui você tem todo o pistão, tá? Você tem aqui o cabeçote, a camisa do pistão, onde está o cabeçote, o virabrequim, quem vai movimentar esse pistão. Tem uma válvula de admissão, ó, e uma válvula de descarga. Como que esse camarada funciona? Da seguinte forma, esse virabrequim vai girar e esse cabeçote, ele vai fazer o que dentro da camisa aqui, ó, né, desse cilindro? Ele vai descer. Quando ele fizer isso, ele vai succionar o ar atmosférico e esse ar atmosférico vai passar pela válvula de admissão, ó, que vai abrir. Aqui é um filtro, certo? E esse camarada vai encher a camisa aqui do pistão, ó, com o quê? Com ar atmosférico, que ainda não pode ser usado como ar comprimido. Na posição mais baixa, a câmara aqui, ó, a camisa do pistão aqui, ó, tá? Ela está completa, cheia de ar atmosférico. Agora esse camarada, esse cabeçote vai começar a fazer o quê? O movimento contrário, ele vai começar a subir. A válvula de admissão vai fechar, né? E ele vai começar a pressionar aqui, ó, esse ar atmosférico, reduzindo o volume dele, aumentando a pressão, reduzindo o volume. Lembra que é um deslocamento positivo
que trabalha como? Reduzindo o volume. Então vai aumentar o que aqui dentro? A pressão. E consequentemente vai chegar uma hora que essa válvula de descarga, ó, ela vai abrir. E quem que vai sair por aqui? Quem vai sair por aqui é o ar já comprimido. Com alta o quê? Com alta vazão e elevada pressão também. Esse daqui é um tipo de compressor de deslocamento positivo do tipo pistão. Ele fez o quê? Ele produziu aqui, ó, ar comprimido, gerando o quê? Redução de volume do ar atmosférico, ó, que estava aqui fora, certo? Esse é o mais comum, esse é o que a gente mais conhece do dia a dia, né? O compressor mais barato até é esse camaradinho aqui. Só existe esse tipo de compressor de deslocamento positivo? Não. Esse é um deslocamento positivo alternativo, por causa daquele movimento de sobe e desce, né, do cabeçote lá do pistão. Agora, dentro dos alternativos, existe esse de pistão e tem um outro tipo que é o diafragma. O diafragma, pessoal, é fácil de entender, que é esse camaradinho aqui, ó. É o mesmo processo. Válvula de admissão, válvula de descarga, o cabeçote vai descer, depois ele vai subir, né, diminuindo o volume. Qual que é a diferença? Você tem tipo uma membrana que envolve todo o sistema onde vai ter contato com o ar atmosférico. Então o ar atmosférico não tem contato com a camisa do pistão, não tem contato com o cabeçote, não tem contato com o óleo que está lubrificando esse sistema, com nada, para ele não ser contaminado. Então ele entra e sai sem ter contato com nada, só com a membrana, né, que não vai permitir nenhum tipo de contaminação. É muito usado, por exemplo, na área de medicina, farmacêutica, na área química, onde o ar comprimido não pode ter nenhuma contaminação, não pode ter contato com óleo, com nada. É um tipo também de compressor de deslocamento positivo, alternativo, diafragma. Nós vimos então esses dois aqui. O rotativo, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, que eu não sei até se eu coloquei ele nesse slide aqui. Aqui tem um compressor tipo rotativo. O rotativo, ele só não tem aquele movimento alternativo agora, ó. São esses dois parafusos, né, que eles vão girar e o ar vai entrar também pela parte de admissão e percorrer esses dois parafusos aqui, ó, passando entre esses dois parafusos. Só que você tem uma redução de volume entre esses dois parafusos. Então, à medida que o ar vai percorrendo e avançando, né, entre esses dois parafusos, o volume de espaço que ele tem para ocupar vai diminuindo e, consequentemente, vai gerando a compressão. Então, é um processo muito parecido com o que a gente viu, só não tem um movimento alternativo, agora tem um movimento rotativo, certo? Mas utiliza redução de volume também. Por quê? Porque é do tipo deslocamento positivo. Tem o de palhetas, tem vários tipos de compressores de deslocamento positivo. Já o deslocamento dinâmico, que basicamente é o radial e o axial, ele funciona como? A elevação da pressão é obtida por meio de uma conversão de energia cinética, em energia que a gente chama de energia de pressão, né? Vamos dizer assim, entre aspas. O ar admitido é colocado em contato com impulsores, rotores, tá? Dotados de alta velocidade. Para fazer o quê? Para jogar uma grande quantidade de energia cinética nesse ar atmosférico e, consequentemente, gerar aumento de quê? Vazão. Lembra que compressor não é fonte de pressão e de vazão? Então, quando você tem um compressor de deslocamento, né, dinâmico, como, por exemplo, esse camarada aqui, ó, deixa eu chegando aqui devagar, aqui tem os palhetas, né? Turbocompressores, é do tipo radial. É exatamente um caso desse que a gente está falando agora. Essas hélices vão girar e o ar que está sendo admitido vai entrar em alta velocidade e já vai sair com uma alta vazão, elevada vazão, e consequentemente também tem um aumento de pressão desse sistema, certo?
Aqui, por exemplo, ó, é um turbocompressor axial, onde o ar é acelerado axialmente por um conjunto de hélices. Mas é o mesmo princípio. Aqui está o ar atmosférico, as hélices em alta rotatividade. Do outro lado, você vai ter esse ar saindo já com uma alta velocidade, ou seja, com uma alta vazão. Tá? É um princípio também de você gerar ar comprimido. Ah, professor, mas tem um monte de tipo de compressor. Como que eu escolho? Tem vários fatores. Tem o fator econômico, por exemplo, uns são mais caros, outros são mais baratos. Tem, por exemplo, também duas variáveis aqui que vão influenciar muito o tipo de compressor que você vai escolher. Por exemplo, a vazão que você precisa e a pressão que você precisa no seu sistema de trabalho. Essas duas variáveis podem determinar aqui, ó, o compressor ideal para você. Por exemplo, compressor, vamos pegar um aqui, compressor rotativo, ó. Ele é ideal dentro dessa faixa aqui, ó, dessa região de vazão e pressão. Compressor de fuso rosqueado é um tipo de compressor ideal, ó, dentro dessa faixa de vazão e de pressão. E por aí vai. Então você pode escolher o tipo de compressor de acordo com as variáveis do seu processo, de acordo com a questão econômica. Tá? Então tem vários elementos que vão determinar o tipo de compressor que você precisa. Eu queria destacar para vocês uma coisa importante, para vocês não se confundirem, porque está aí no material de vocês. Voltando aqui, ó, nos compressores de deslocamento positivo, alternativo, pistão. Tá? Existe uma variedade de tipos de compressores desse aí de pistão, mas tem uma classificação que é a respeito do efeito e estágio, que eu queria deixar bem claro para vocês aqui nessa explicação, porque está na apostila também. O que é o efeito e o estágio num compressor tipo pistão, desse deslocamento aí positivo, né? Onde o cabeçote aqui, ó, vai subir e descer, fazer esse movimento alternativo, como a gente viu. O que é um compressor pistão de... O que é o efeito, vamos colocar assim, nesses tipos de compressores? O efeito, pessoal, tem a ver com o número de faces do cabeçote que vai gerar compressão. O cabeçote, ó, tem essa face superior, que eu estou passando aqui o mouse, e a face inferior. Se você tiver compressão apenas na face superior, que é esse caso aqui, você é de simples efeito. Por quê? Porque essa face aqui de baixo não está gerando compressão nenhuma. Você só tem uma admissão, né, e uma descarga na face superior. Agora, olha esse camarada aqui. Aqui eu tenho compressão na face superior e na face inferior. São duas válvulas de admissão e duas válvulas de descarga, tá vendo? O compressor tanto comprime subindo, o cabeçote subindo, quanto ele descendo. Então esse camarada aqui é de duplo efeito, tipo cruzeta que a gente fala, certo? Então o efeito tem a ver com o número de faces que vai comprimir. Ele pode ser de simples efeito ou de duplo efeito. E o estágio? O estágio é o quê? O estágio é simples de entender. O estágio, pessoal, depende do número de cabeçote que você tem. Esse camarada aqui, por exemplo, é uma sequência, né? Mas é um cabeçote só. Aqui seria de simples estágio, duplo efeito e simples estágio, porque é um cabeçote só. Uma camisa, um cabeçote só, um pistão só. Tá? Agora, aqui, quantos pistões aqui eu tenho? Ó? Quantos cabeçotes? Vamos dizer assim, 2. Então aqui é de duplo estágio. Aí cada cabeçote desse, cada pistão, está comprimindo, gerando ar comprimido apenas aonde? Na face superior do cabeçote, não é? Então ele é de simples efeito e duplo estágio. Esse aqui, por exemplo, duplo efeito e simples estágio, certo? Não é difícil. É só prestar um pouco de atenção na leitura da apostila também, que vai acrescentar muito a vocês nessa parte, tá?
No material de vocês, também tem um outro assunto que eu não queria me estender muito nessa aula gravada, para não ficar muito cansativo, que é a parte do resfriamento intermediário e dos resfriadores, tá? Eu vou falar mais disso na próxima aula, de uma parte que eu acho que é até mais importante para vocês conhecerem. Mas eu queria que vocês lessem essa parte do material para você entender o que é a refrigeração. Pessoal, quando eu estou comprimindo, independente de qual é o tipo de compressor, tá? O que está sendo gerado? Vamos voltar aqui, por exemplo, nesse que a gente está usando bastante. O que está sendo gerado aqui, além de compressão? Está sendo gerado calor. Tem atrito, tem contato, então está sendo gerado calor. Tanto que você tem as aletas aqui para liberar, né, para aliviar, para desprender esse calor do sistema, mas mesmo assim, esse camarada vai ser aquecido. Principalmente esses daqui, vão sofrer grande aquecimento. Então, o que você vai ter que fazer? Eliminar esse calor. Então, você precisa, por exemplo, refrigerar esses tipos aqui de compressores. Você vai precisar resfriar esse ar depois que ele é comprimido, certo? Porque você precisa reduzir a temperatura dele para ele ser usado. Aí isso tudo está bem detalhado e mais fácil de você entender sozinho na sua apostila. Se você não entender, na aula, né? Na aula que nós vamos ter juntos, ao vivo, eu tiro a dúvida de vocês, pelo WhatsApp também. Mas eu não queria me estender muito nessa aula gravada para você poder absorver mais a respeito de compressores, que essa parte já não é nem tão essencial de resfriador para vocês agora não, certo? Então, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, no e-mail ou na aula ao vivo, a gente retira todas as dúvidas aí desse assunto. Espero que essa aula tenha acrescentado para você, principalmente para você entender o que é um compressor. Porque agora a gente já entendeu como que o ar comprimido é produzido através de um compressor. Mas existem outras etapas importantes antes de poder usar esse cara, que nós vamos ver nas aulas seguintes, certo? Então, fiquem na paz e até a próxima aula.